Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos novamente aqui para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Hoje é o estudo de número 5. Nós rogamos a Jesus e à espiritualidade benfeitora que seja conosco durante esses momentos que silenciamos e permitimos o nosso entendimento, o nosso conhecimento se amplia para o estudo. Agradeço a cada um, agradeço a cada irmão que está no grupo, está interagindo, está tendo contato com o material, e é uma satisfação poder estar servindo na seara do Mestre. Então, novamente rogamos aos queridos amigos que o link não seja compartilhado, não seja enviado, pois ele faz parte do material de estudo que desenvolvemos no ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É um grupo de WhatsApp, onde estamos todos nós reunidos. Hoje, como eu disse, é o estudo de número 5. Nós utilizamos para o nosso estudo, para a nossa leitura, o Livro dos Médiuns, tradução de Guilherme Ribeiro. Então, aqueles companheiros que quiserem estar pegando o seu Livro dos Médiuns, ou aqueles outros que necessitam de entrar no PDF, estaremos disponibilizando um link, onde lá também será a tradução de Guilherme Ribeiro. E hoje, terça-feira, o nosso estudo será simultâneo. O conteúdo extraído estará aqui no vídeo e no grupo estaremos colocando quiz das questões, né? Então, é algo que a gente vem desenvolvendo e sabemos da alegria e da satisfação dos companheiros em estar participando deste quiz. O objeto de estudo desta noite é os itens 98 a 119. Então, a gente já se percebe que são poucos itens, porque consta muita informação em cada um destes. E as questões para debate, vamos iniciar a leitura da questão A. Os espíritos podem produzir o fenômeno espírita sem o concurso de um médium? Nós até conversamos sobre esta questão no último estudo de número 4. Um objeto pode ser levado para um local fechado? Este livro pode ser levado para um local fechado? Ou qualquer outro objeto? Quais são as manifestações espíritas mais interessantes? Há algum inconveniente em se ver os espíritos a todo instante? Tem algo de inconveniente ver os espíritos a todo instante? Por que não vemos os espíritos que desejamos ver? Olha aí um bom questionamento. Por que não vemos os espíritos que desejamos ver? Como podem os espíritos tornar-se visíveis?
A faculdade de evidência deve ser desenvolvida ou devemos esperar que se desenvolva normalmente? Qual é o princípio das manifestações visuais? Como ocorrem as alucinações? E que é bicorporiedade e como ocorre? Desculpa. Bicorporiedade e como ocorre. Isso está lá nos itens 114, 118 e 119. E destes itens, tiramos alguns conceitos, que faremos a leitura agora, que estaremos estudando a partir do quiz, cada um destes. Então, é algo para que possamos nos aprofundar mais no nosso conhecimento. O fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável. É que alguns médiums só obtêm estado sonambúlico, desculpa, gente, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. As pessoas presentes influem no fenômeno de transporte, quando há da parte delas incredulidade ou oposição. Muito pode embaraçar a produção do fenômeno, mas não chega a paralisá-la inteiramente. Os objetos transportados são tirados de algum lugar. As flores dos jardins, os confeitos de uma loja qualquer. O fato, diz Erasto, pode ocasionar prejuízo real às pessoas a quem pertençam certos objetos de valor, como os anéis, por exemplo. Olha que importante. Então, isso pode constituir prejuízo de valor para aquelas pessoas que pertencem os objetos. Não é possível aos espíritos trazer flores de outros planetas. Outra coisa importante. Em virtude da diferença dos meios ambientes. Os objetos podem ser trazidos e levados pelos espíritos. Como o espírito traz o objeto transportado? É Erasto quem responde. O seu fluido pessoal é dilatável, o espírito combina uma parte desse fluido com o fluido animalizado do médium, e é nesta combinação que oculta e transporta o objeto. E essa também este é um ponto importante que estudamos no último quiz. Como que ocorre a questão da levitação? Então, olha bem. Como o seu fluido pessoal é dilatável, o espírito combina uma parte desse fluido com o fluido animalizado do médium. E o fluido animalizado do médium é necessário para que o espírito faça este fenômeno. É algo que ele não tem, que é o fluido vital. O peso do objeto nada representa para os espíritos. Podem eles trazer objetos de 100 gramas ou 200 quilos, porque a gravidade
existente para nós é anulada para eles. Contudo, a massa dos fluidos combinados é proporcional à dos objetos, isto é, a força deve estar em proporção com a resistência, onde se segue que se o espírito traz apenas uma flor, é porque muitas vezes não encontra no médium ou em si mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. Pode-se imputar aos espíritos o desaparecimento de certos objetos, cuja causa seja ignorada. Contudo, como a subtração dos objetos exige quase que as mesmas condições fluídicas que o trazimento deles reclama, ela só se pode dar com o concurso de médiuns dotados de faculdades especiais. Nós comentamos também sobre isso no nosso último quiz. Quais são essas faculdades especiais? Nos mundos mais adiantados do que a Terra, os espíritos são vistos com mais frequências, porque quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. A grosseria do nosso envoltório é que dificulta e torna rara a percepção dos seres etéreos. Os espíritos que parecem com asas têm-nas realmente? Então, os espíritos têm asas? Não, os espíritos não têm asas. Eles aparecem dessa maneira para impressionarem a pessoa a quem se mostram. As visões que certos enfermos relatam explicam-se assim: no estado de doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, e este se põe mais facilmente em comunicação com outros espíritos. A visão dos espíritos pode produzir-se achando-se o vidente em condições perfeitamente normais. Contudo, as pessoas que os veem encontram-se muito a miúde no estado próximo do de êxtase. Estado que lhe faculta uma espécie de dupla vista. E isso está um detalhe interessante para a gente fazer a leitura do item 447, a questão 447 do Livro dos Espíritos. Novamente reforço, estudar uma obra de Kardec não pode ser estudada isoladamente. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, mas é necessário estudarmos concomitantemente o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e também a Gênese. Os que veem os espíritos pensam que os veem com os olhos, mas na realidade é a alma quem vê? Por isso poderiam vê-los com os olhos fechados? Os espíritos que nos aparecem são, em seu estado normal, inapreensíveis ao tato, mas podem tornar-se capazes de produzir impressão, de deixar vestígios de sua presença e até, em certos casos, tornar-se momentaneamente tangíveis. Durante o sono, todas as pessoas têm aptidão para ver os espíritos. Em estado de vigília, não. É que durante o sono, a alma vê sem intermediário, e no estado de vigília, acha-se sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. A faculdade de evidência em estado de vigília
depende da organização física e reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com a do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, é preciso que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. E os espíritos se tornam visíveis apresentando-se normalmente sob a forma humana. Podem também produzir chamas, clarões ou outros efeitos para testarem sua presença. A chama não passa muitas vezes de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Nunca é mais do que uma parcela deste. É que o perispírito não se mostra integralmente nas visões. Foi assim que o Senhor apareceu a Moisés pela primeira vez no monte Horebe, como se vê em Êxodo, que é a sarça ardente. As manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono por meio dos sonhos, são as visões. Os sonhos podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Também, muitas vezes, são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sob as vistas, para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos, se são bons espíritos, ou para induzir-nos em erro e nos lisonjear as paixões, se são espíritos imperfeitos. O espírito pode, nas aparições, tomar aparência sobre a qual melhor se faça reconhecível. Assim, embora como espírito nenhum defeito corpóreo tenha, ele pode mostrar-se estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário à sua identificação. Um ponto importante. Coisa natural é que, salvo casos especiais, os membros inferiores não são sempre claramente desenhados. É por isso que os espíritos quase nunca são vistos a andar, mas a deslizar como sombras. Quanto à vestimenta, compõe-se ordinariamente de um amontoado de pano, terminando em longo preguiado flutuante. Os espíritos vulgares costumam aparecer com os trajes que usavam no último período da sua existência. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores denotam alguma coisa de feroz e bestial, não sendo raro revelarem ainda os vestígios dos crimes praticados ou dos suplícios que padeceram. O espírito reveste às vezes uma forma mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos também a tangibilidade pode tornar-se real. Isto é possível de tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo. E, para a nossa leitura, ler no livro Tobias o relato sobre a aparição do anjo Rafael. Uma propriedade inerente à natureza etérea do perispírito é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. E aqui na 111, nesse item, no item 106, onde nós encontramos que uma propriedade inerente à natureza etérea do perispírito é a penetrabilidade,
matéria alguma lhe opõe obstáculo, e ele atravessa todos, como a luz atravessa os corpos transparentes, nós temos a certeza de que não adianta fechar a porta, não adianta se trancar em algum lugar, pois os espíritos penetram todos os lugares. O perispírito é, como já foi dito, o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos e permitiu que a ciência espírita desse largo passo, tirando-lhe todo o cunho de maravilhosa. Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? O corpo vive a vida orgânica que independe do espírito. É a prova, e a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas é preciso acrescentar que durante a vida nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Os médiuns, videntes e os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no corpo, fenômeno que absolutamente não se dá quando este está morto, porque então a separação é completa. Queridos amigos, queridos irmãos, chegamos ao fim da leitura dos itens que compõem o estudo de número 5, rogando a Deus que seja com cada um de nós, que permita sempre o nosso discernimento, o nosso entendimento dessas verdades que ainda temos muitas dúvidas, por vezes parece algo ainda distante para cada um de nós. Pois afinal, a doutrina espírita, ela é muito nova. De 1857 para hoje, temos poucos anos. Quem dirá uma existência nesse intermeio da revelação espírita para agora? Então, ainda há necessidade de todos nós nos redobrar a atenção para o estudo. Desejo a todos uma noite de muita paz. Agradeço a presença de cada um e que Jesus seja conosco sempre.